Nós estamos iniciando 7 horas e 26 minutos. 19h25. Pode começar? Pode. Perfeito. Bom, como nosso professor orientador comentou já, né, Vané, a gente vai explanar um pouquinho sobre a aplicação da metodologia PDCA na redução do consumo de água no processo de envase de uma indústria cervejeira. Esse trabalho foi realizado por mim, Camila Rossi, juntamente com o Juarez Medeiros Neto. Então, durante esses 5 anos de engenharia de produção, um dos ensinamentos que ficou muito marcado na nossa mente foi como todos os profissionais, eles têm que ser muito focados na obtenção de resultados. E como diria nosso grande consultor brasileiro, Vicente Falcone, 3 fatores são fundamentais para a obtenção de resultados. São eles a liderança, o conhecimento técnico e o método. Então é disso que a gente vai falar hoje, o método para atingir melhores resultados no nosso processo. Então, um pouquinho do nosso roteiro, a gente vai dar uma breve introdução sobre o cenário da indústria cervejeira no Brasil, nossos objetivos, tanto geral quanto específico, a nossa revisão teórica, que a gente vai falar sobre o ciclo PDCA, as ferramentas e os métodos utilizados, o nosso estudo de caso, falando um pouquinho sobre a empresa onde a gente fez esse estudo, a aplicação realmente do nosso ciclo, as considerações finais e as referências. Então vamos lá, o nosso objetivo geral é identificar em uma indústria cervejeira as principais causas do aumento no consumo de água durante um processo de envase de cerveja, visando a diminuição dos custos de produção. Alguns objetivos específicos é quantificar as principais máquinas consumidoras de água no processo de envase, estratificar e identificar as causas que geram consumo acima do esperado, avaliar e aplicar metodologia de gestão baseada na redução de perdas, avaliar e utilizar ferramentas da qualidade para análise dos dados coletados e criar rotinas operacionais e o cheque da liderança a fim de padronizar e controlar os ganhos. Explanando um pouquinho sobre a indústria cervejeira no Brasil. Segundo a ABIC, em 2014, o mercado brasileiro de cerveja vinha crescendo nos últimos anos. O investimento do setor cervejeiro em 2013 foi de cerca de 4,3 bilhões de reais e corresponde a 2% do nosso PIB nacional. Então, esse cenário, atrelado com o mercado brasileiro expandindo e até mesmo a crise que a gente vem enfrentando nos últimos anos, cria um contexto onde se torna essencial manobras de redução de custos e desperdícios nos processos fabris, a fim de manter os nossos produtos com vantagens competitivas sobre a concorrência. Engenharia de produção é tudo sobre isso, é redução de custos e um processo mais otimizado. Vamos falar então do nosso método, o que a gente vai falar hoje, né? A origem do PDCA. O PDCA é um ciclo, né, que na verdade também pode ser conhecido como o ciclo de Churras, que é um engenheiro mecânico, introdutor do controle estatístico para o controle da qualidade. Também é conhecido como o ciclo de Deming, que era um estatístico, professor universitário, autor, palestrante e consultor estadunidense, amplamente conhecido por os 14 pontos para a gestão. Então você vê que o embasamento teórico para o ciclo PDCA vem de grandes nomes da nossa teoria da engenharia de controle estatístico. O que é, então, o nosso ciclo? O nosso ciclo é dividido entre 4 partes. A primeira etapa, uma das etapas mais importantes do ciclo, é a primeira etapa, que é o planejamento, o plan. O que a gente vai fazer nessa etapa? A gente vai identificar o problema, analisar o fenômeno, analisar o processo e criar, compilar dentro de todas essas análises um plano de ação, que vai ser seguido na nossa segunda etapa, a etapa de execução, a etapa do nosso ciclo. Feito todas essas ações, ou até quando uma termina, durante o processo, né, de execução, a gente vai para a etapa do cheque. O que a gente vai fazer? Vai verificar se as ações que a gente planejou e que a gente executou realmente atingiu as metas estipuladas pela equipe. Depois disso, a gente passa para a última etapa do nosso ciclo, que é a etapa do action, de agir. Caso a gente não consiga chegar às metas desejadas que foram traçadas no nosso planejamento, a gente então vai agir corretivamente, vai criar ações adicionais para a gente corrigir, né, o nosso ciclo, passar de novo, fazer de novo a rotação do ciclo. Ou se não, se deu tudo certo, a gente vai padronizar e replicar para outras linhas de produção. É importante dizer aqui que existem algumas considerações acerca do ciclo PDCA. Vamos lá para algumas. Fazer sem planejar. Não existe essa possibilidade de você fazer uma coisa que, nesse método, pulando a primeira parte do ciclo. É a parte mais importante, a parte que a gente tem que ter mais cuidado para identificar realmente onde é que está nosso problema. Definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. Não adianta nada dizer que eu vou reduzir em 50% ou 40% o consumo de água em uma indústria e não dizer como é que eu vou fazer isso. Não existe essa possibilidade, é um ato falho muito feito na indústria. Definir metas e não preparar o pessoal para executá-las. Não existe treinamento. Se você não diz o método, não treina as pessoas, não tem como você atingir suas metas. Fazer e não checar. Executar um plano de ações
e simplesmente não ver se aquelas ações que foram realizadas geraram realmente um resultado. Planejar, fazer, checar e não agir corretivamente quando necessário. E também parar após uma volta do ciclo. Engenharia é tudo acerca de melhoria contínua, então não adianta nada a gente só fazer uma volta desse ciclo e simplesmente depois deixar parado o projeto. Isso aqui é só o início de um projeto que pode ser melhorado continuamente. Algumas ferramentas que foram utilizadas para a gente entrar nessa etapa do planejamento com força total e saber onde é que a gente queria chegar. A primeira ferramenta que a gente usou foi o brainstorming, juntar todo mundo que tem conhecimento técnico, engenheiros, supervisores, para nos dizer quais seriam as causas potenciais do nosso problema. A estratificação, o gráfico de Pareto, que vai mostrar e quantificar quais seriam as maiores causas, onde é que a gente poderia atacar primeiro. O Ishikawa, que vai organizar todo o nosso pensamento no método 6Ms, que o Juarez vai explicar um pouquinho depois. O 5 porquês, que vai chegar na causa raiz do nosso problema. E o plano de ação, que vai pegar tudo isso compilado e vai nos dizer como é que a gente vai chegar nos resultados esperados. Então vamos para o nosso estudo de caso, né? Caracterização da empresa. A empresa Y é uma empresa que produz cerca de 400 mil hectolitros por mês, distribuídas entre linhas de cerveja e refrigerante. A unidade é responsável por abastecer o Nordeste e parte do Sudeste do Brasil. Desde 2010, ela vem fazendo altos investimentos na indústria para dobrar a sua capacidade de produção na fábrica. E desde esse ano, a gente foi constatando um aumento no consumo de água durante o processo de envase da cerveja, sendo então este o principal fator para o aumento dos custos de produção. Então, boa noite. Por que o nosso tema, porque o nosso objetivo, o nosso tema de estudo é exatamente esse, o consumo de água? Porque, assim, a matéria-prima mais abundante na indústria cervejeira é a água. Então, falando um pouco desse processo de produção, o processo de produção de cerveja é separado em duas macro áreas, que é a área de produção da cerveja efetivamente dita, que é o quê? Que passa da fermentação, o tratamento da cerveja, a fermentação, que é a geração dos álcools através dos açúcares, e o tratamento, que é a filtragem daquela cerveja, a gaseificação, e aí, depois desse produto pronto, ele é encaminhado para a área de envase. Lá na área de envase é uma área completamente bem complexa, distribuída em várias áreas, que dentre elas a entrada de garrafas retornáveis do mercado. As garrafas que já foram utilizadas no mercado, que são retornadas para a fábrica para poder serem utilizadas novamente. Então essas garrafas que entram, elas precisam ser desinfectadas. Então de que forma que é feito? É feito através de uma máquina chamada lavadora de garrafas. Essa máquina, ela trabalha com soda cáustica, assim, uma solução de água com soda cáustica a 2 graus, a 2%, e que chega a uma temperatura de 80 graus. Então, é um processo que usa água abundante nessa desinfecção. Um outro processo na área de envase que usa muita água, que é um processo extremamente importante para a cerveja, é a pasteurização, que é exatamente a diferenciação do chopp para a cerveja. Nessa indústria, ela envasa toda a cerveja, todo o produto que é envasado é um chopp. Então, quando passa pelo processo de pasteurização, aí que se transforma uma cerveja, que se transforma em cerveja, que é exatamente o chopp tem 15 dias de validade, a cerveja tem 6 meses, porque aqui na pasteurização ela é aquecida e depois há novamente um decréscimo de temperatura para estabilizar aquela concentração, aquela solução ali dentro, e sim estabilizar e ter uma vida mais útil, uma vida mais longa de 6 meses. Então, assim, por esse processo de envase utilizar muita água nessas duas máquinas, em específico a lavadora de garrafa e a pasteurização, nessa filial, a área que mais consome água é essa, então esse é o nosso foco, é a área de envase das máquinas, com as máquinas de lavadora de garrafas e pasteurizador. Então, essa filial que a gente estudou, que a gente trabalhou, ela é distribuída em 5 linhas de produção, sendo que são 2 linhas de refrigerante e 3 linhas de cerveja. Estudos anteriores nessa indústria mostram que as linhas de cerveja, elas são as linhas mais consumidoras de água justamente por causa dessas 2 máquinas. Então, nas linhas de cerveja lá são expostas por 2 linhas de garrafas retornáveis, sendo elas uma de 600 ml e outra de 300 ml, e uma linha de lata também de cerveja, que fazem 2 embalagens, 2 setups, que é de 269 e de 350. Tá? Então, quando a gente vai identificar os problemas, nessa filial, a gente tem uma meta de consumo de água, que é o quê? 3,83 litros de água consumido a cada 1 litro de água produzido, a cada 1 litro de cerveja produzido. Então, quando a gente começa a estratificar os dados e juntar no primeiro semestre do ano de 2015,
a gente percebe que a partir de janeiro e fevereiro, a gente já está praticamente o dobro da meta. Então, a curva de captura para o próximo semestre já seria uma curva de captura muito avançada. Quando você chega no primeiro trimestre do ano, que você já está perdendo a meta, a grande possibilidade é você perder a meta ano. Então, é o momento que você precisa atingir, que você precisa acordar e começar a trabalhar em cima dessa meta para que não seja uma meta perdida. Então, nessa área, a gente distribuiu o consumo das 3 linhas de produção, que é a linha 511, 502 e 503, são as indústrias, são as linhas de cerveja. Então, nesse gráfico, quando a gente aproxima elas, a gente percebe que a linha 503 é a linha que consome, juntando as duas linhas, 511 e 502, ela consome quase o dobro de cada linha de água. Né? Então, assim, é a linha que a gente precisa estudar. Então, quando a gente entra nessa linha, que a gente faz um gráfico de Pareto para ver qual é o impacto dessa linha no total, a gente percebe que essa linha consome sozinha 46% da água da área. Então, a gente entra na linha, começa a estratificar e estudar as máquinas que consomem mais água, e a gente vê o seguinte: a filial, ela recebe uma ficha técnica dos seus fornecedores desse equipamento que fala qual é o consumo médio, qual é o consumo ideal de água dessas máquinas. E o consumo ideal da lavadora de garrafas é 5.400 metros cúbicos a cada mês produzido, e do pasteurizador 6.300 metros cúbicos de água a cada mês produzido. Então, quando você olha as máquinas, você vê que realmente está muito acima daquele esperado, daquela média esperada pelo fornecedor. Então, tendo esse problema em mãos, a gente tem um problema de consumo de água exagerado nessa linha de produção, nesses dois equipamentos, a gente junta aquelas pessoas que estão envolvidas no processo, que são operadores, que são técnicos, engenheiros, supervisores da área, e distribuem um diagrama de Chikawa, faz um brainstorm, a chuva de ideias das possíveis causas daquele problema. Então a gente começa a levantar a mão de obra, qual é o principal problema, quais são as possíveis causas daquele problema. Pode ser falta de treinamento, quando você vê em método, falta de dados para ser mensurado, para perceber o que se está fora, se não está. Quando a gente vai em medição, a mesma coisa, a ausência de controle daqueles dados que a gente não tinha anteriormente. Quando a gente vai para o outro equipamento, faz essa mesma análise, a gente percebe alguns erros similares na parte do método dos dois equipamentos. A gente tem sim algumas especificações do equipamento que precisa ser mudado, mas assim, a gente consegue fazer o levantamento de todas as anomalias, mas em qual anomalia a gente vai atacar? Em qual problema a gente vai agir prioritariamente? Então, para a gente priorizar quais são as anomalias, quais são as causas que a gente vai atacar primeiro, que tem mais urgência, a gente distribui uma matriz GUT. O que é essa matriz GUT? Ela tem como função a gente pontuar de 1 a 5, sendo que 1 é o número menos importante e o 5 é o número mais importante, a gravidade, a urgência e a tendência. Tendência é que aquele problema tende a piorar, urgência é que precisa fazer agora, e gravidade realmente se está impactando muito, se é grave aquele problema. Então a gente faz essa distribuição de pontuação, faz um ranking, ranqueia lá, então tudo que está acima de 100 pontos, a gente precisa agir, é a nossa prioridade. Fazendo isso, tendo isso em mente, já sabendo quais são as suas prioridades, a gente vai partir para a ferramenta que Camila citou mais cedo, que é os 5 porquês. Qual é a utilização desses 5 porquês? A gente pega aqueles problemas que foram prioridades para a gente e a gente tenta encontrar a causa raiz daqueles problemas. Encontrando a causa raiz daqueles problemas, a gente vai criar ações que bloqueiem aquelas falhas. Então, por exemplo, em uma das máquinas, que é o pasteurizador, a gente tinha uma falha na manutenção autônoma, que é a manutenção executada pelos próprios operadores. Então, analisando nos 5 porquês, a gente percebe que não havia checklist operacional dizendo o que o operador precisaria fazer para diminuir a pressão da máquina, o que o operador precisaria fazer de limpeza, de manutenção autônoma. Nesse checklist ele diz aonde limpar, o que limpar, por que limpar e quando fazer essa manutenção. Outro problema de máquina que nós tínhamos, por exemplo, utilizando o exemplo da lavadora, aquele exemplo de máquina, essa máquina, por ser uma linha nova, a gente tinha um problema que ela era diferente das outras máquinas da companhia. A gente gastava o fornecedor nos forneceu uma máquina que a gente gastava muito mais água do que as outras máquinas da companhia, porque a gente tinha 2 chuveiros de lavagem externa. Então, esse outro chuveiro adicional que o fornecedor nos entregou, nós não tínhamos necessidade, porque apenas as outras filiais da companhia conseguiam fazer essa limpeza. Então, assim, fazendo a estratificação do problema, percebendo em qual linha está o problema, fazendo todo o planejamento, a gente traça as ações, ainda na parte do planejamento, as ações de
quais são as ações, quem vai fazer essas ações, quando será executado. Então, assim, a gente já tem o escopo da ação, de como a gente vai fazer aquele planejamento acontecer. Então, temos as ações, temos quem vai fazer, onde e quando. Fazendo essas ações, a gente vai lá para a parte do cheque, que é realmente perceber se aquilo que a gente fez, se aquilo que a gente planejou foi bem feito e está surgindo resultado. Então, quando a gente começa a olhar, já a partir de julho, que é o nosso planejado, é em executar aquelas ações que nós tendenciamos em fazer no final de junho, em julho a gente já tem um excelente resultado na lavadora de garrafas, que a gente consegue reduzir o consumo de água com relação àquele consumo que o fornecedor nos diria que era o ideal para aquela máquina. Assim, quando você faz uma comparação do segundo semestre de 2015 do primeiro semestre de 2015, a gente percebe que no decorrer do ano a gente decresceu no número, ou seja, aquilo virou uma rotina, aquela execução daquelas atividades, daquelas ações virou rotina, e a gente consegue ter um decréscimo de 52% do consumo de água. Tá? Então, assim, aí prova cada vez mais que um planejamento bem feito e a execução bem feita, a gente vai surtir um resultado que houve nesse projeto. Bom, então como vocês podem perceber, a gente não passou pela última etapa do ciclo PDCA, que era a ação de correção, de agir. Por que a gente não fez isso? A gente percebeu que nossas ações, nosso planejamento foi muito bem traçado e detalhado, então a gente não precisava agir corretivamente nas nossas ações, e toda aquela parte de padronização já estava dentro do nosso plano de ação. Então isso já foi replicado para as outras linhas. Dentro então desses resultados obtidos, dos 52% que a gente conseguiu obter de ganho na empresa, é perceptível então como a aplicação do PDCA faz-se essencial para implementações de projetos de melhoria. Isso é só o início, a gente trabalha com melhoria contínua, a gente deixa como sugestão para a empresa continuar analisando os dados, fazendo um controle com checklists operacionais para ver se esse consumo não volta ou então tende a ter uma tendência positiva no futuro. Gente, muito obrigada. Alguma dúvida?